Olá, gente! O vídeo de hoje é para fazer uma introdução à série que estreia aqui no canal na próxima quinta-feira. Uma série baseada no texto do professor Vicentini sobre a Revolução Vietnamita. Eu quero, com essa série, trazer mais subsídios para algo fundamental que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Quando a gente pensa em revolução, a gente está falando de algo que é necessário. Necessário por quê? Porque a atual forma de organizar a sociedade é contraditória, limitada, destrói os recursos naturais, depende da exploração, gera concentração, gera guerra. Por isso, é necessário superar esse modelo. Só que essa superação, por mais que a gente saiba que depende da abolição da propriedade privada dos meios de produção, ela vem juntamente com um processo de amadurecimento do povo no sentido de buscar a organização necessária para fazer a revolução. Então, o caso da Revolução Vietnamita, que eu vou trazer aqui, ou o caso da China, que eu já trouxe alguma coisa, ou o caso da Revolução Cubana, ou o caso da Revolução Russa, tem algo em comum. Nunca uma revolução começa com o objetivo de instalar um regime comunista. Pelo menos não na totalidade das pessoas que se envolvem, não nas massas. Na Rússia, por exemplo, o lema era paz, pão e terra. Por mais que alguns líderes já tivessem o conhecimento da teoria marxista e estivessem levando isso para dentro das fileiras revolucionárias, o que mobilizou a massa foi a percepção da exploração, da injustiça. A mesma coisa vai acontecer na Revolução Cubana, onde nem mesmo os líderes tinham essa intenção num primeiro momento. Isso também aconteceu na China, e nós vamos ver, na série que vai estrear aqui, é também o que aconteceu no Vietnã. Porque vejam, se há uma percepção da exploração, se a luta é por independência, se a luta é anticolonial, a luta é também uma luta contra o modelo capitalista. Portanto, o amadurecimento de um processo revolucionário que comece com um nacionalismo, não sendo um nacionalismo ufanista, conduz a um aumento da força do ideário anticapitalista, transformador, revolucionário socialista. O que eu estou aqui tentando dizer é que toda revolução nasce do sentimento de necessidade de libertação dos povos, seja de um segmento específico que se torna fundamental para a construção da sociedade como um todo, seja de uma nação que está sendo explorada por outra ou por um conjunto de outras nações. É o mesmo sentimento que há de se despertar na classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora sofre da mesma exploração. E o entendimento dialético materialista histórico da realidade conduz à percepção dos fundamentos que organizam a estrutura de dominação. Só que esses fundamentos que a teoria nos mostra são-nos revelados quando analisamos o nosso objeto para além das aparências. Portanto, é interessante perceber que as massas que precisam se organizar para efetivamente fazer a revolução não têm acesso a esse tipo de visão das estruturas que constituem a sociedade. O que as pessoas podem perceber é que, sem organização, sem uma transformação radical, sem se desprender das amarras que impõem essa situação, não é possível uma transformação na qualidade de vida. Portanto, a primeira tarefa de qualquer revolução é mostrar essa necessidade para o conjunto da classe explorada.
Mostrar essa exploração, a necessidade dessa superação, é algo muito mais fácil de ser atingido do que a formação do militante dentro das bases do marxismo mais criterioso. Não podemos levar para a massa, durante um processo, todos os debates existentes sobre a interpretação da obra marxiana. O risco é gerarmos um imobilismo. É claro que a preocupação teórica sempre esteve presente em todas as revoluções socialistas e deve sim ser uma constante preocupação. Porém, esses processos têm que ser depurados para que, na ponta, aquilo que está sendo discutido com quem está fazendo a revolução possa assumir as premissas mais fundamentais, deixando as discussões teóricas mais difíceis da interpretação da incompletude da obra de Marx e Engels para os principais quadros teóricos que também devem ser formados junto ao processo revolucionário. O que eu estou querendo dizer? Uma outra característica das revoluções socialistas é essa. Há sim sempre uma preocupação teórica, porém os quadros teóricos se formam ao longo do processo, vão aprofundando seus estudos e principalmente vão descobrindo melhores estratégias de fazer com que esse conhecimento se popularize, para que a revolução ganhe um corpo ideológico mais robusto. Então, em todas as experiências, tivemos cursos de formação, foi buscado sempre a preparação do militante, mas sempre houve o cuidado para dialogar com tudo aquilo que nós sabemos a respeito da alienação produzida pelo trabalho. Toda revolução parte de uma concretude capitalista, de um modo capitalista de produção. Portanto, da lógica da propriedade privada, que limita o acesso do ser social ao conjunto das estruturas que organizam a sociedade em que ele vive. O que eu estou querendo dizer é que não dá para colocar a carroça na frente dos bois. O primeiro passo é fazermos a classe trabalhadora perceber-se enquanto classe explorada. Perceber-se enquanto classe, perceber a luta de classes. Pormenores, como as questões fundantes do capitalismo, questão do valor, das transferências, da mecânica da economia política, são fundamentais, porém não são questões de primeira ordem para serem levadas num processo de transformação da ideologia para que a gente consiga fazer uma revolução. Então, gente, se tudo isso que eu estou dizendo tá certo, se a experiência histórica nos conduz a essa reflexão, estamos nós diante de uma tarefa geracional. A nossa tarefa geracional é mostrarmos para a classe trabalhadora estas questões primeiras. Fazermos a classe trabalhadora se perceber enquanto classe, perceber o seu papel na luta de classes. E o caminho para isso é o mesmo caminho que a história já nos mostrou. Reparem bem, eu não estou aqui dizendo para repetirmos nenhuma das experiências socialistas, até porque isso não dá. Agora, há uma questão estruturante presente em todas elas. Para que a gente mostre para a classe trabalhadora a sua posição de classe, a posição subalterna do Brasil na divisão internacional do trabalho, a primeira coisa é evidenciarmos o imperialismo. O imperialismo é o neocolonialismo. É mostrarmos que a luta pode ser nacionalista, porém não ufanista. É mostrarmos que os instrumentos de dominação de classe, entre eles a mídia de massa, são fundamentais para impedir a nossa percepção sobre o imperialismo. E a partir desta percepção, a partir do nacionalismo, podemos elevar essa discussão com um aprofundamento do engajamento para a percepção da exploração de classe, a exploração do capital sobre o trabalho. Porque, na realidade, tudo está interligado, porque se é necessário uma divisão internacional do trabalho para garantir a manutenção do sistema capitalista, num outro nível de organização da produção também é necessário a manutenção da exploração de classe. Ou seja, a divisão internacional do trabalho também é reflexo da organização da exploração de classe.
Por isso que toda revolução socialista nasce de um ímpeto nacionalista, libertador, anticolonialista. Então mostrar que essas questões ainda são presentes pode ser a porta de entrada para a gente mostrar para a classe trabalhadora a exploração que acontece no dia a dia, na produção de mais valor. Essa é a nossa tarefa geracional. A nossa tarefa é ocupar todos os espaços da política. É participar ativamente dessa construção, estudar para aprimorar a teoria. Porque assim vamos construir a melhor estratégia até para conseguir escolher bem as nossas alianças táticas. Revolução se faz com estudo e com inteligência e com sensibilidade para saber como chegar na classe trabalhadora essas ideias transformadoras e revolucionárias. Os mecanismos que temos são os mesmos de sempre. O que aconteceu foi uma especialização. Se hoje fica muito mais difícil a gente criar um jornal, como aconteceu em todas as experiências socialistas, nós podemos divulgar as nossas propostas, a nossa ideologia, através dos canais que já temos disponíveis. A questão é não contar com os grandes aparatos de mídia, é fazermos o que todas as gerações de revolucionários que nos antecederam fizeram, fazer braçalmente essa manifestação, essa divulgação. Eu entendi a referência. Tá bom, galera? Então, esse vídeo é a introdução para que a gente, quando assista um vídeo contando a história de uma revolução, a gente não perceba esse movimento histórico como algo que a gente tem que imitar, mas algo que possa nos inspirar, que a gente possa tirar dele aprendizados que ajudem-nos a construir a nossa própria via revolucionária. E essa é a nossa tarefa geracional. Tantas outras gerações antes da nossa também passaram por esse momento limítrofe e, na sua vez, tomaram a devida atitude. Agora é a minha vez, é a sua vez. Mas para isso, a gente precisa de estudo, organização, racionalidade. Valeu? Era isso hoje. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os seus amigos, se inscreve aqui no canal e ajuda o canal a se manter. Aqui no comentário fixado você encontra todos os links para colaborar na manutenção da programação do canal. Faça o meu curso no Classe Esquerda para aprimorar o estudo e até o próximo vídeo.